Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você e já confere aí o programaço de hoje. A tradução, do full face é face completa. Então, quando a gente fala em full face, a gente não vai tratar aquilo que realmente tá te incomodando quando você olha no espelho. Às vezes não compensa a gente ir tratar diretamente aquilo que está incomodando o paciente, porque aquele tratamento pode não ser duradouro se não for a causa. Então são pontos estratégicos e às vezes 2, 3 pontos que a gente trabalha, ele já vai estar um up na face toda. São os 10 sabotadores. O primeiro é o crítico. Esse tal do crítico, que a gente mesmo implanta dentro da gente, a necessidade que a gente tem de imaginar como que os outros vão nos ver, o que os outros vão nos achar, ele acaba em tudo na vida, sabe, Elga? Sim. Fazendo a gente protelar. A gente protelar projetos, fazer protelar a gente, sabe, ganhar nossa liberdade financeira, inclusive. Medo, o crítico faz a gente ter medo de mudar, medo de sair de um lugar para ir para outro. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo espetacular, porque a doutora Camila Cândido está de volta aqui nos passando muita informação e muito conhecimento em relação à estética facial. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Sim, obrigada. Cheia de novidades. Ai, adorei! Ela chegou de viagem, doutora! Eu acompanhei um pouquinho a sua viagem e foi uma viagem para aquisição de conhecimento. Exatamente. Mais ainda, doutora? Atualizações, de técnicas, de produto. Doutora, chega a ser um vício, Eu acredito quando você ama muito a sua profissão, e nós já inclusive conversamos sobre isso, e também neste segmento que é a estética facial, essa questão da estética, você, assim, as novidades são em uma velocidade, assim, muito grande, então você fica viciada nessa atualização, O mercado, tá muito em alta, então vai surgindo técnicas, produtos, e aí a gente tem que estar de olho para ver se aquilo que eu falo, é marketing ou vai nos agregar, vai nos ajudar. Doutora, então, é verdade. Existe muito isso, Muito, 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 com certeza. Infelizmente, assim, dos profissionais até, e claro, o supermarket aí das empresas. Sim. Então, a gente tem que saber tirar o melhor de cada um para não ficar... Lógico, porque isso daí acarreta tantas coisas, Exato. Na hora que você vai levar aquilo para a prática. Exato. E você mexe com o sonho das pessoas e isso é complicado, é um terreno delicado. E eu gosto de ser assim, bem prática. Transparente também, doutora? Resolve, não resolve, dura, não dura e ponto. Não, eu acho que a melhor forma de lidar com neste segmento, você tem que assim, bater a real total com o seu paciente, no caso, eu gosto porque a pessoa chega lá assim, achando que vai corrigir tudo, Exatamente. E depois vem as frustrações, Sim. Que essas são as ruins. Mas e o que me faça um balanço da viagem, só coisa positiva? A melhor novidade, que nós estamos antenada com tudo. Ai, que maravilha! Não tinha nada a quem. Sério? Você falou, nossa, estamos bem. Estamos aí com uma nova tecnologia no Botox, que é um aparelho que a gente consegue captar melhor a inervação muscular para a gente ser mais assertiva e precisa, porque a aplicação do Botox, ela pega pelo halo de ação. E com esse aparelhinho a gente vai conseguir ser mais assertivo ali no nervo, fazendo com que... essa precisão, diríamos assim, que esse aparelho oferece, ele interfere no resultado? É um resultado melhor ou evita aqueles problemas que a gente costumeiramente vem... tendo conhecimento nas redes sociais, Sim. as pessoas divulgando alguns problemas decorrentes de, acho que pegou o nervo errado, isso. Sim. É para as duas coisas, coisas. Exato. Ele vai proporcionar mais segurança para quem vai aplicar,
assim, Sim. profissionais que não têm assim tanta experiência com aqueles pontos muscular. Mas o principal é que a gente vai conseguir pegar a inervação, o ramo da inervação. Então a gente tem resultados mais rápidos, mais duradouros, né? E com certeza mais bonitos, porque aí já não vai ser aquele procedimento irradiado, vai ser aquele procedimento assertivo. Olha que maravilha! E eu já amei. A Viva e logo já vai estar em prática. Sim. Doutora, hoje nós temos uma pauta muito interessante, que vamos falar de procedimentos full face. Full face é face inteira, é isso aí, Sim, doutora? Exato. É o tratamento da face, assim, a tradução, né, do full face é face completa. Face completa. Exato. Então aí a gente tem o tratamento full face, face completa. E assim, lembrando, né, dos programas anteriores que a gente conversou sobre os pontos de envelhecimento, né, e rejuvenescimento. Então a gente tem pontos estratégicos na face toda, né, que Doutora, poderia relembrar um pouquinho? Sim, é aquela questão da perca óssea, né, de tecido, de gordura, doutora, a flacidez nossa face, muscular. ela vai caindo, né? Exato, ela vai caindo para frente. Para frente. Exato. Então é onde tem os primeiros sinais, né? O sulco da pálpebra, o bigode chinês, o código de barra, a linha de marionete, né? Então, observando, é aquele derretimento para o meio da face, que é a parte nobre do rosto, né? Entendi. Então a gente tem que valorizar aqueles pontos mais nobres, né? Aqueles pontos de embelezamento. Então quando a gente fala em full face, a gente não vai tratar aquilo que realmente está te incomodando quando você olha no espelho, né? O principal deles é o sulco, né, que quando ele fica um pouco mais acentuado, o paciente procura, eu quero preencher a olheira, né, mas não tem que preencher a olheira, a gente tem que fazer ali um ponto de estrutura na pré-maxila, que quando você levanta, você já levanta os tecidos do sulco, do bigode chinês, a fossa nasal. Entendi. Então são pontos estratégicos e às vezes 2, 3 pontos que a gente trabalha, ele já vai estar um up na face toda, né? Então não quer dizer necessariamente a gente trabalhar todos os pontos da face. Entendi, doutora. Então geralmente um paciente chega lá, doutora, eu quero fazer um bigode chinês, mas não tem nada a ver, isso daí já é fruto de uma outra estrutura que envelheceu e caiu, né? Exatamente, Entendi. né? Hoje em dia, praticamente nem se preenche mais. Quando a gente começou, quando a gente começou a harmonização há muitos anos atrás, né, a gente só fazia isso, né? Preenchia bigode chinês, lábio e olheira, né? Então não se faz mais isso, porque a gente vai na causa, né? Então se você tem um bigode chinês, qual é a causa? Né? É a falta de estrutura óssea, é a perda de gordura, né? O que está causando? Então a gente vai naquele ponto estratégico, a gente devolve, reposiciona o tecido sem ficar enchendo, né? Sem ficar deixando aquele semblante pesado. Doutora, então isso daí traz os resultados mais, diríamos... Natural, essa é a palavra. Nossa, que maravilha! E é bom também passar essa informação para as pessoas que elas já chegam lá na doutora pedindo, não, isso que está me incomodando, e acha que é aquilo que tem que ser feito, né? Exatamente. Então, geralmente, você fica com várias dúvidas também. Você fala, nossa, será que isso aí vai resolver? Porque você quer realmente acabar com aquele problema que está te incomodando. Então, é uma questão que você precisa realmente deixar para que o profissional que sabe realmente o que tem que fazer. Com certeza. Essa é uma parte que eu costumo também deixar bem claro para as pacientes, né? Às vezes a paciente chega lá, tá me incomodando, um ponto assim, os mais comuns, né? A linha de marionete, que é essa... Essa aqui? Exato, é esse sulco aqui. Sim. Então ele vai ficando evidenciado e vai realmente incomodando. Então tem várias causas, né, dessa linha de marionete. Então o profissional precisa detectar o que está causando a linha de marionete em você. Às vezes não compensa a gente ir tratar diretamente aquilo que está incomodando o paciente, porque aquele tratamento pode não ser duradouro se não for a causa. Né? Então, se você vai lá e preenche uma linha de marionete com ácido hialurônico e não trata a estrutura da face, aquele procedimento não vai durar, vai voltar a te incomodar e ainda vai ficando
cada vez mais feio, né? Porque você vai Entendi. colocando volume onde não precisava de volume. Era aí que eu queria chegar, doutora. Eu até forcei um pouquinho a doutora entrar nesse assunto, porque eu vejo muito as pessoas ainda fazendo esses preenchimentos, sabe? Em bigode chinês, em linha de marionete. Eu falo, nossa, ainda se faz. E eu sei mais ou menos que a melhor solução seria a outra. Exato. Às vezes se faz necessário, né? Quando a gente já tem ali uma pele quebrada, né? Às vezes é algo que precisa ali dar uma suavizada. O que a gente entra com esses tratamentos? Para refinar o caso. Né? Então depois que a gente... Um acabamento? Exatamente. Então a gente reestruturou a face, levantamos, fizemos a reposição óssea de gordura. Então aí precisa estar ali já a pele quebradinha, marcada, né? Temos a opção de bioestimular, né? E entra os outros tratamentos. Associação, que a doutora associação, tanto fala. Né? Mas em alguns casos a gente põe ali um pouquinho, sutil, né? Para a paciente se olhar no espelho e já de imediato ver ali um resultado. Ver o resultado, fala, nossa, eu tô linda, mas as pessoas vão olhar assim, não vão falar, nossa, ela fez. Exatamente. Isso aí vai ter uma harmonia ali, exatamente. né? É essa que... Devolveu aquela beleza. Isso que é o bonito, né, do tratamento. Eu falo para os pacientes, o legal é a amiga olhar, né, e falar, você tá linda, né, você tá nova, você tá rejuvenescida, nossa, mas não falar o que você fez, né? Você mexeu no nariz, você colocou um queixo, não, quem faz aquele tratamento estratégico, ele não fica evidenciado, não tem como. Mesmo se você colocar o antes e depois. É uma coisa assim bem sutil, né? Exato. Você vai colocar o antes e depois, a gente vai olhar e vai falar, nossa, como melhorou. Mas você não vai bater o olho e falar, nossa, ela tá com uma bochecha grande, ela tá... Mesmo que esteja... Né, se tiver bonito, não fica evidenciado. Eu me olho no espelho e falo, eu nasci assim, já nem lembro como era antes. É isso mesmo. Doutora, então, falando de full face ainda, nós podemos dividir em vários tratamentos? Tipo, existe botox full face, preenchimento full face, ultrassom microfocada, né? Exato. Full face também, exato. E deve ter vários outros. Sim. Fios, né? Fios de PDO. Fios de PDO, full face, sim. A maioria dos tratamentos, né, claro, alguns que são em áreas mais específicas, né, mas a maioria dos tratamentos, eles podem sim ser feitos em todas as regiões do rosto, do pescoço. Inclusive, a doutora prefere? Ou a pessoa tem que ter indicação? Você fala para o tratamento? Um tratamento, você fala para ter um equilíbrio? Não prefiro, né? Então, com a prática, eu já sei que o ultrassom microfocado funciona melhor em algumas regiões. Olha. Por exemplo, eu amo trabalhar com ultrassom microfocado em região de papada, em região de terço inferior, terço médio. Já para o terço superior, eu já prefiro uma toxina, né? Prefiro a bioestimulação. Então, com aquela prática, a gente já tem ali a expertise de fazer a melhor indicação dos procedimentos para que a gente otimize os resultados, né? O paciente faça um bom investimento e tenha um retorno mais bonito e mais duradouro. Tem a questão também do investimento, né, doutora? Você chega lá, eu quero fazer um full face, mas nós vamos por parte. Exatamente. Então, né, um exemplo, para ficar um pouco mais claro. Um full face de botox, ele vai funcionar muito bem para o terço superior, né, para aquilo que eu te falei da rino, né, a gente consegue fazer uma rino, inclusive foi muito bem falada no congresso. Ai, que maravilha! É um diferencial. Algo que realmente funcionou e vai se manter. E vai se manter. Que bom. Agora, assim, pro cantinho da boca, ele auxilia, ele não resolve, né? Para outras questões, como por exemplo, reposição de volume, né? Então nós vamos fazer um tratamento full face com botox, porém ele não vai pôr o volume necessário, né? Ósseo ou até mesmo de gordura. Aí precisaria de um preenchimento. Aí a gente precisa associar com preenchimento ou bioestimulador. Entendi. Doutora, vamos dar sequência, mas eu vou pedir para dar uma paradinha. Sim. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta com mais doutora Camila Cândido.
Estamos de volta com este programa fantástico falando de estética facial com a doutora Camila Cândido, cirurgiã dentista, que veio da Europa, cheia de técnicas diferenciadas, trouxe muitos conhecimentos que vão embelezar as cuiabanas e as matogrossenses, né, doutora? Sim, com certeza. E não para de estudar, né, doutora? Nunca. Mas Nunca. assim, eu acredito que é uma satisfação tão grande trazer essa felicidade para uma pessoa que chega no seu consultório, busca o sonho, melhorar e sai satisfeita e volta sempre, né, doutora? Sim, sim, sim. Eu gostaria de poder deixar assim sempre bem claro, né, que os procedimentos da harmonização, eles não são procedimentos surreais, né? Não é aquele procedimento que a gente vê aí falando em 10, 15, 20 seringas, né? A harmonização, Entendi. às vezes, eu tenho aqui uma olheira que me incomoda muito, né? E a gente vai lá, usa um pontinho, né? Dá um realce e a pessoa já se olha diferente, Entendi. né? Eu, semana passada, atendi uma paciente, faixa etária 30, 40 anos. A gente usou uma seringa de ácido, um botox, e ela ficou maravilhada, porque a gente só deu uns toques. Deu up, dá aquele up, né? Exato. Você fala, nossa senhora, já melhorou tanto, não precisa de mais. Sim, exatamente. Então, assim, são toques que a gente dá, né? Não são transformação de face, né? É essa confusão, né, doutora? Às vezes a Exato. pessoa é saúde mental também, né? Sim. A pessoa está buscando algo que realmente não é isso, não é essa a função do tratamento. Né? Mas Ela quer uma transformação. Às vezes, não é nem a paciente que busca essa transformação, às vezes é o contrário. Ela tem medo dessa transformação. Olha só. Porque é o que muitos colocam, né, nas redes sociais. A gente vê os influencers cada hora com um rosto diferente. Doutora, realmente, às vezes as pessoas... Quantas mulheres e homens também que podem estar assistindo esse programa que tem essa percepção. Você fala, nossa, eu vou lá me submeter a um tratamento que eu não vou gostar, que eu vou ficar artificial. Tem medo, né? Meu Sim, rosto, né? E se eu não gostar, né? Ai, Deus me livre ficar assim, né? Falar dessa naturalidade, de realçar o que você já tem de bom. Exatamente. Então é algo que a gente precisa sempre trazer, né? Exatamente. Ser sensato, né, na hora de indicar o procedimento, né? Aquilo, entender o que é que o paciente busca. E né? o que é indicado. Ser sucinto e só. O menos é mais, né, Com doutora? certeza. Super elegante, né? Eu adoro. Com certeza. Adoro aqueles resultados elegantes, discretos, né? Ninguém sabe o que foi feito. E é questão de esconder, né, doutora? Não. Apesar que a gente esconde um pouquinho de vez em quando, mas o bom realmente não ser notado, só que você está melhor. Exatamente. É realçar a sua beleza, né? Realçar a sua beleza. Cada um tem a sua beleza, todos nós temos, né? E dar aquele realce. O envelhecimento, ele não é fácil lidar com ele, né? A gente, às vezes, se vê, quando percebe, já tá com aquele rostinho caído, derretendo, né? E aí a gente vai, às vezes... não são todas as pessoas que lidam bem com esses sinais do envelhecimento. Então, também é tudo muito são delicado. todas também que abraçaram esse novo momento de que você pode retardar esse envelhecimento, ou melhor, envelhecer bem, né, doutora? Sim. Gerenciar, adorei Sim. a palavra, gerenciar esse envelhecimento. Gerenciar o envelhecimento, você vai envelhecer bem, né, isso acaba que influencia até na forma de você envelhecer mentalmente, né, porque se você tá com a autoestima boa, você se olha no espelho, você tá bem, automaticamente as coisas que vêm já vão ser diferentes, Sim. né, e isso é fato, não é um marketing, com isso é fato. Sim, a gente, quando se submete a um procedimento como uma harmonização full face, né? Você Sim. bem feita, você sai de lá realmente rejuvenescida na alma, né? Não só fisicamente. Com certeza. Doutora, falando agora da harmonização, de todos os procedimentos full face, eles podem ser feitos de forma fracionada ou você tem que chegar lá e realmente fazer completo? Não. Eu, inclusive, adoro os resultados que são construídos.
Por quê? Quando a gente faz um resultado construído, nós temos menos chance de perder o parâmetro, né? Porque quando você começa a fazer o procedimento, é fato que ele vai começar a inchar, né? Mesmo que você faz todo um planejamento, você precisa dos parâmetros, né? Então, se você faz muitos procedimentos no mesmo dia, a chance de você ir perdendo a característica, né? Gera um procedimento que não é delicado. Entendi. Então, quando você faz, vamos fazer primeiro, adoro começar, pensa numa casa que a gente vai construir e começa pelo terreno, depois vamos para os pilares, né? Depois dá a forma e o final o acabamento. Maravilha. Exatamente. Então, se você... Pensando dessa forma faz muito sentido. Sim, a gente vai fazendo por aí. Então, vem a paciente, né? Nunca fez nada, a gente começa dando saúde para aquela pele com o Skin Buster, né? Na face toda, que é o Skin Buster Full Face. Depois, se o paciente tem uma flacidez, a gente vem com ultrassom microfocado, faz naquelas regiões mais precisas, né? E vai fazendo por etapa. Deixa o organismo responder aquele procedimento, né, de forma natural, e depois você vai acrescentando os próximos procedimentos. Eu costumo falar para os pacientes, né, vamos para cenas dos próximos capítulos, né. Eu acho que os resultados ficam muito mais bonitos. Eu costumo até falar nas fotos que eu coloco de antes e depois de paciente, explicar que o resultado não é imediato, né? Às vezes, para a gente chegar naquele resultado, a gente demorou 1 ano. Sim. Por quê? Porque a gente está respeitando a fisiologia, né? A gente está respeitando a resposta do tratamento, né? Então, vai ficar um resultado mais duradouro, mais bonito. Depois, a gente vai só dando aquela manutenção, sem precisar ficar repetindo todos esses procedimentos constantemente. Nessa harmonização full face, que pode ser construída, que a doutora falou, você associa vários procedimentos? Eu gosto muito de associar vários procedimentos, justamente porque eu vou pegar do procedimento o melhor dele. Sim. Né? Então, eu adoro, por exemplo, usar ultrassom em região de papada, que a gente vai fazer a compactação de gordura, na região do jaw, né? Aquela gordurinha que fica ali mais... Fica bem aqui, né? Marcadinha, então a gente tem resultados excelente com o ultrassom microfocado, e eu trabalho e estudo todos os tratamentos para poder explorar o melhor de cada um dos resultados. Maravilha, doutora. Em relação, a doutora falou resultados duradouros. Já conversamos aqui em relação à saúde da pele, a atenção que você tem que ter também com essa pele para que os procedimentos durem. Sim. No caso da harmonização, existe um tempo de durabilidade ou cada organismo responde de uma maneira também? No geral... Uma expectativa, entende, doutora? Existem, às vezes, comprovados em artigos, né, a média de durabilidade de cada tratamento, né? Então, a gente tem aí ácido hialurônico, ele tem uma média de 1 ano, porém, a gente sabe que não é a durabilidade do produto, é o efeito dele, né? Então, você faz um volume de lábio, em 1 ano, mais ou menos, ele já não vai estar mais aquele volume que quando você fez, porém ainda tem ácido ali. Então a durabilidade ela é bem relativa, né? A questão, por exemplo, dos fios, a mesma coisa. O fio ele tá ali, ele tem um tempo médio de degradação. O efeito do fio aí é 3 meses, 4 meses, 6 meses, vai depender da quantidade, vai depender do caso, né, que foi aplicado, porque tudo isso influencia na durabilidade. Se você fizer um procedimento que não era adequado para aquela sua causa, né, com certeza você não vai ter durabilidade e nem resultado às vezes. Então, Entendi. Tudo isso é muito relativo. Doutora, esse procedimento full face, ele poderia ser preventivo também, evitando uma futura cirurgia? Com certeza, com certeza. Nossa. Aliás... É importante falar isso, né, para as mulheres. Sim. Você fala, olha, daqui a mais 20 anos eu não vou precisar fazer uma plástica mesmo. Exato, porque se você está gerenciando o envelhecimento, né, você está fazendo ali o estímulo do colágeno, da elastina daquela pele, você está em constante produção, você não vai chegar num ponto nunca de ter que fazer uma cirurgia para remover
pele de flacidez se você está tratando a flacidez constantemente, né? Doutora, isso já é uma realidade, né? Eu acredito que com essa evolução dos procedimentos e também essa chegada a grande parte da população da oportunidade de fazer esses procedimentos, a cirurgia plástica vem caindo, ou não? Eu acho que é uma questão assim que talvez elas vão mudando as técnicas, né? Entendi. Então, eu falo talvez porque não é a minha área de atuação, Sim. né? Então, eu estou falando como uma opinião, né? Eu acho que vai atualizando, ou seja, aqueles procedimentos de lifting full face, né? Que removia, né? Lifting, acho que a pele vai... Cortava daqui a total, aqui, né? Já não se usa mais, né? Entendi. Assim como não na tem odontologia. A necessidade hoje, né? Porque você vem cuidando. Um exemplo, assim como na odontologia, né? Hoje, a gente não tem mais pacientes desdentados como há 10, 20 anos atrás, né? Sim. Porque a cultura mudou, né? A cultura de higienização, né? Então, a gente já não tem mais, né? Não temos mais pacientes com a mesma quantidade de cárie de 10, 20 anos atrás, Entendi. né? Vai E o evoluindo. rejuvenescimento, a mesma coisa. Já é uma realidade, né? Sim. Isso. Então, as pessoas precisam realmente adquirir esse conhecimento e entender que é prevenção. É prevenção. A idade chega, mas não significa que você precisa se entregar a ela. Né? Você pode se cuidar e estar aí na sua melhor versão. Não deixar chegar no ponto, né, que a gente precisa usar os tratamentos para reverter, né? Mas sim... Retardar, perfeito. Ai, eu adorei essa, né, doutora? Vamos lá, mais uma pergunta. Doutora, em questão de valores... assim, eu sempre pergunto, sim, porque eu acredito que é a primeira barreira, né, que a pessoa precisa vencer, sabe? Para dar aquele passo e ir até um consultório, por exemplo, da doutora Camila. Porque a pessoa fala, nossa, eu vou lá na doutora Camila, tenho que fazer um planejamento que é algo totalmente fora da minha expectativa lá, financeira. Sim. Mas não é bem assim, doutora? Não, de jeito nenhum. É o que eu estou falando, né, sobre isso. O investimento do paciente, ele é muito importante para a determinação do planejamento. Né? Adorei, investimento, é isso aí mesmo. Com certeza. Então, eu sou muito clara nas consultas com as pacientes em relação a isso, sabe? O que você está querendo gastar, investir? O que você quer investir? Né? O que você pretende investir? Para a gente poder alinhar um planejamento de acordo com o que o paciente está disposto. E não é de uma vez, né? Não é igual a gente estava falando. Os tratamentos, eu particularmente gosto de fazer por etapas. Há alguns que o ideal é nós fazermos junto para otimizar o resultado um do outro, né? Entendi. Mas a maioria dos planejamentos a gente faz por etapa, a cada 3 meses, Porque aí tem aquele período também que você precisa ver o resultado. Sim. Entendi. É algo assim, falando bem na prática, né? A paciente está incomodada com as rugas, com a textura da pele, mas hoje, no momento, eu não tenho condições de fazer um ultrassom microfocado. Vamos fazer um Phenol Light. Olha né? só, eu adorei o Phenol Light. Que é um tratamento maravilhoso, Sim. né? Traz resultados maravilhosos e lógico que a gente vai encaixando, né? De acordo com a disponibilidade tanto da indicação, né? Quanto da condição financeira do paciente. Vai atingir uma satisfação. Com certeza. Doutora Camila, sempre bater esse papo aqui com a doutora é maravilhoso. A gente sai daqui acrescentado com muita informação. E nós estamos só no começo dessa jornada, né, doutora? Sim. Tem muita informação em relação à estética facial que a doutora vai estar aqui com a gente, esclarecendo muitos pontos e passando aí todo esse conhecimento. As novidades não param. Eu quero te agradecer muito mais uma vez. Eu que agradeço. E até a próxima. Obrigada. E chegou aquele momento que todos nós adoramos, aquele bate-papo cheio de conteúdo leve com ele, Carlos Campelo. É um momento especial, 2 dias, tem aniversário. Carlos Campelo, seja bem-vindo e eu já quero antecipar, te desejar de primeira mão os parabéns.
Ah, muito obrigado. Meus primeiros parabéns. Não é verdade? Eu Obrigado. E toda a nossa audiência, tenho certeza que está aí movimentando uma energia positiva para você e agradecendo tudo que você faz por nós, né? Passando todo o seu conhecimento e conteúdo, acrescentando, transformando a nossa vida, nos ajudando a evoluir. Então a gente tem muito a te agradecer. Que Deus te dê muita saúde, viu? Para você continuar trabalhando. Recebo com carinho toda a tua mensagem, todo o teu carinho, seu e de toda a produção aqui, que estão sempre juntos, né? E eu gosto do meu aniversário, Elga. Eu divulgo mesmo. Dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, dia do marinheiro. Olha, né? só! E por coincidência, meu nome é Carlos Mar. Olha só. Carlos Coincidência. Mar. Meu pai não sabia que ia ser no dia do marinheiro. Olha só, né? Esse mundo tem tantas surpresas, né? Que a gente não sabe por quê. Umas coincidências. Exato. É coincidência que não é e um dia talvez a gente vai descobrir. Com certeza, mas parabéns de verdade. Muito obrigado, de coração. Você sabe o quanto você é querido por mim, né? Você já faz parte da minha vida, meu amigo pessoal. A gente constrói a cada dia, né? Uma conexão muito forte. Então, eu te desejo tudo de bom mesmo, que Deus sempre ilumine seus caminhos. Muito obrigado. Eu recebo com muito carinho toda a sua alegria, a tua mensagem, a tua energia. Muito obrigado. E Carlos Campelo, nesse dia tão especial, nós vamos bater o papo sobre o quê? Alguma coisa que eu acho que vai ser bem forte e vai ajudar bastante as pessoas agora em 2024 que querem divulgar o seu conteúdo, querem propagar o seu conhecimento, querem até criar um negócio, sabe, Sim. que pode ser um negócio hoje utilizando as redes sociais, de você transmitir conteúdo, propagar conteúdo, você divulgar o seu conhecimento. Olha que maravilha, eu acho assim que o mundo hoje, né, tem uma tendência muito grande dessa necessidade de você conseguir se comunicar. Uhum. E é uma barreira para muitos. Ainda é? Ainda é, Elga. Ainda é uma barreira. Várias vezes em cursos a gente percebe que as pessoas... eu tenho vergonha de falar em público, sabe? Isso permanece, né? O medo de falar em público, eu tenho até uma referência de que é um dos mais... eu acho que atinge uma grande maioria da humanidade. Sim, Elga. É o medo de falar em público. Se lembrar de alguns programas que a gente falou esse ano, a gente falou tantos programas, né, que nós temos aqui, aquelas sensações que vão nos boicotar, sabe? Uma delas é o crítico. Entendi. É o crítico, são aquelas que vão sabotar. Você com você mesmo, né? São sabotar, são os 10 sabotadores. Eu falei boicotar, mas é sabotar. Sabotar. São os 10 sabotadores. O primeiro é o crítico. Esse tal do crítico, né, que a gente mesmo implanta dentro da gente, a necessidade que a gente tem de imaginar como que os outros vão nos ver, o que os outros vão nos achar, ele acaba em tudo na vida, sabe, Elga? Sim. Fazendo a gente protelar. A gente protelar projetos, fazer protelar a gente, sabe, ganhar nossa liberdade financeira, inclusive. Medo, o crítico faz a gente ter medo de mudar, medo de sair de um lugar para ir para outro. Uma vez me falaram, sabe o quê? Que atrás de um grande salário se esconde uma enorme pessoa. Eu fiquei, assim, intrigado com isso, né? Aí fui conversar com a pessoa que me falou. Para eu entender essa colocação. Entender melhor. Ele falou assim, olha, por exemplo, se você ganha R$1.000 e R$1.000 não te dá uma subsistência, você vai procurar alguma coisa para melhorar. Você vai procurar, ou vai estudar mais, ou vai procurar um novo emprego, você vai procurar alguma coisa para melhorar. Mas se você tiver num salário onde o teu salário é R$25.000, sabe? Isso vai te dar vai pagar a tua despesa, mas vai te dar um certo comodismo. Tipo, a pessoa se acomoda? Se acomoda, sabe disso, com isso. Mas, porém, com o conhecimento que você tem, com o know-how que você tem, com a capacidade que você tem, talvez você pudesse ganhar 100 mil. Basta você querer. Mas para você ganhar 100 mil, você tem que abrir mão desse grande salário, sabe? Para aparecer essa potência que você é. Só que o medo de arriscar. E se não der certo? Né? Olha só. E se eu não conseguir? Sabe, a gente tem medo. Se as pessoas não me aceitarem,
Então, esse medo, muitas vezes, faz a gente É que você se está num boicotar. nível que o desafio também fica maior. Elga. E muitas vezes eu falei 25 mil porque eu exagerei no salário. Mas tem gente que com salário de 5 mil... Com certeza, já fala, nossa, tá bom demais. Se acomoda, Sim. podendo ganhar 10, 15, 20, exatamente. 25, olha, o céu é o limite. Exatamente. Então tem muitas pessoas que na minha história que compartilharam suas vivências comigo, pessoas que viviam, eram assalariados e saíram ali, foram empreender e estão muito bem hoje. Tem até a história de uma pessoa que é um magistrado, né? Ele trabalhava na área privada e na época que ele trabalhava na área privada, ele preferiu a garantia do salário público. Sim. Né? Esses dias ele compartilhando com a gente que ele conversou com um colega que seguiu na área privada. Enquanto hoje ele está tirando um salário razoável, a pessoa lá está tirando 10 vezes mais do que ele. Olha só! E aí pegou e falou assim, por que eu não tomei essa decisão? É que cada um acredito toma a melhor decisão, né, Olga? Sim, e às vezes não, uma grande maioria de pessoas buscam essa estabilidade, né? A pessoa quer uma estabilidade, uma segurança, porque você precisa ter coragem, ousadia para você estar aí nesse mundo do empreendedorismo, sabe? E precisa coragem. muito, precisa ter cabeça boa para inovar, sabe? Tá em cima. Determinação, motivação, disciplina, então assim, são vários fatores que estão operando e às vezes as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Mas todo mundo pode, basta querer de verdade. De verdade. E arregaçar a manga. Arregaçar a manga. E trabalhar. Pagar o preço. Trabalhar. Não é verdade? Porém, consegue. Consegue sim, todo mundo é capaz. Então, e nisso daí, a gente vai dar agora algumas dicas para quem quer produzir conteúdo. Olha só, sabe? Essa comunicação é um desafio, hein, Campelo? Uma Bastante. Comunicação, ainda mais quando existe uma câmera ali, intimida as pessoas. Intimida as pessoas. Isso é outra coisa, né, Olga? Porque as pessoas, quando a gente falou aqui, a pessoa fala que tem medo de falar em público. Perfeito. Não tem público, tem você e uma câmera, por exemplo, para você produzir um conteúdo para o YouTube, um conteúdo para rede social, para televisão ou coisa parecida. Então, a pessoa precisa passar por algumas coisas para ela começar. E aqui a gente vai dar algumas dicas que pode ser. Sim, eu acho que assim, todo mundo tem o seu talento, eu acho que cada um nasce, né, fazendo bem algo. Sim. E como nós estamos aqui, temos da comunicação nosso trabalho, né? Que estamos aí em frente de câmeras, isso é algo natural. Já está natural, né? Já está natural. Mas assim, pode ser que a pessoa não chegue a ser um apresentador, mas ela chega num nível aceitável para ela construir aí um trabalho de comunicador, assim, em Instagram. É isso que você está passando? Ela chega em um nível legal, que ela vai se comunicar e vai gostar de se ver ali fazendo aquele trabalho. Exatamente, Elga. Exatamente. É um desafio você se gostar, né, no começo. E assim, eu, até agora, nesse momento que você estava falando, eu me levou até a imaginar as pessoas que são convidadas a participar aqui com você. Sim. Também vai servir para essas pessoas. Olha que legal. Sabe? É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Conhecimento é bom para todo mundo. Com certeza, Elga. Vamos lá? Vamos lá. Uma das questões mais importantes também que eu aprendi durante essa questão de trabalhar oratória, tudo mais, é qual português utilizar. Olha só, qual Por incrível que pareça, nós temos diversos no Brasil, é imenso, né? E nosso idioma é de uma cultura tremenda. Você pode falar vários tipos de dialetos e tudo é nosso idioma. Sim. E até muitas vezes eu falo que nem idioma português nós falamos o brasileiro, né? Português direito, português direito. Brasileiro. É brasileiro. Eu falo no português porque se a gente vai para Portugal, muita gente nem entende o que eles estão falando lá. Né? Com certeza. Enfim, Elga, uma das coisas importantes na hora que a gente for falar, vamos falar no mais básico, tá? Eu quero produzir um conteúdo para a rede social. É procurar falar o português que é mais utilizado na sua região. Não adianta eu tentar, eu querer mostrar que eu sei muito bem o idioma, usar palavras difíceis, né? Dá um exemplo. Se aproximar mais, né? Eu tava assistindo uma palestra, tá? Era a posse de um presidente de um órgão público e ele usava a palavra ruptura. Ruptura? Ruptura, que a partir de então nós vamos ter a ruptura do processo. Eu estava entendendo ruptura como ele quisesse falar ruptura. Entendi. Então segura aí, porque eu também não sei o que é ruptura e muita gente em casa também não. Vamos dar uma seguradinha, vou chamar um intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta e ele vai contar o que é ruptura.
Estamos de volta com este programa fantástico, com ele, Carlos Campelo, que vai nos dizer agora o que é ruptura, né, Carlos? Então, Helga. É uma palavra que já está em desuso, então, porque ele me contou, minha gente, no intervalo. Sim, é uma palavra coloquial que ela já está em desuso, ela mudou para ruptura. Mas no início, lá nos idos do nosso idioma, nosso idioma mudou muito, tá? Tanto a escrita quanto a fala. Né? Exemplo lá, o vós mecê, hoje em dia nem hoje em dia, né? Porque hoje em dia nem você é mais, a gente utiliza VC. Com certeza. Ou C. Ou C já fez isso, verdade, né? Tudo mais rápido, né? Tudo cortando. Mais... E isso é a criação de uma nova identidade Nós estamos, linguística. Num processo de revolução em vários segmentos. Exato. Então, aí... o ruptura ficou lá, eu fiquei, sabe, o que é essa palavra? Talvez ali para o público que estava assistindo, né, poderia ter algum sentido ou não, porque... Alguém dá um Google ali na hora? Na época nem tinha, tinha que buscar o dicionário mesmo. Vamos lá, folhear. No dicionário. Para buscar essa informação. Muita gente nem sabe da época do dicionário, né? Adorei. Então tem isso. Então quando você for gravar, né, só tomar cuidado para você falar um português que é falado naquele momento. O que mais se faça entender, né, as pessoas, isso, para Helga. as pessoas, se Exato. aproximar das pessoas o mais também. Simples é o melhor. Simples, perfeito. O mais simples é o melhor. O mais simples passa mais conteúdo, né? Então tem muita gente hoje em dia que eu vejo que tem conteúdo, que pode produzir conteúdo legal na internet, sabe? Para passar um conhecimento. E Helga, eu estou falando não só de conhecimento, por exemplo, de história, ou científico, ou um conhecimento técnico, ou de coaching, ou de psicólogo, ou conhecimento... Não, do conhecimento daquilo que você faz mesmo. Por exemplo, como ser uma apresentadora de um quadro de televisão, ou como fazer maquiagem. Sabe? Ou como fazer uma receita. Olha só. Sabe? Tem gente que tem o dom de fazer comida, sabe? E pode divulgar isso, ainda pode criar um canal fazendo isso, ainda ganhar dinheiro com aquele dom que a pessoa tem. Né? Que hoje eu vejo muitas pessoas reclamando que não tem dinheiro, que não tem isso. Não. Você tem prazer em fazer comida? Tem. Então transforma esse prazer numa forma de você... Hoje eu acho que temos monetizar. Tantas ferramentas, né, aí disponíveis para fazer isso acontecer de forma simples. No mundo do futebol tem gente que, sabe, tem gente que gosta de comentar sobre futebol. Tem gente que criou canal para comentar sobre futebol e está aí ganhando dinheiro, fazendo aquilo que gosta, muitas vezes dentro de casa. Com certeza. Né? Muitas vezes não, acho que a grande maioria dentro de casa mesmo. Sim. Né? Então pode começar. O que acontece que as pessoas não começam porque ela passa na cabeça delas o que as outras pessoas vão pensar. O medo do julgamento. O medo do julgamento. Aí eu preciso ter uma câmera boa, aí eu preciso ter uma iluminação boa, aí eu preciso ter um microfone bom, aí eu preciso ter um fundo bom, aí eu preciso ter um ambiente bom, aí eu começo a colocar um monte de coisas. Né? Para você não fazer. Exatamente, para não fazer. Não começar. E aí eu estou falando, foi até experiência minha mesmo, que chegou... Sério? Sério. Em determinado... Helga, eu tinha vergonha, eu morria de vergonha de falar em público. Olha, eu travava tudo, esquecia tudo. Carlos Campelo, pra você compartilhando aqui. Para você ver. Olha que bom. E muitas vezes... Você é um exemplo, né? Eu estou falando de exemplo meu mesmo. Com certeza. Né? Eu me peguei alguma vez assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Eu fui comprando tudo que eu achava que eu precisava. Um dia eu falei assim, gente, eu tenho tudo que eu preciso. Por que eu não começo? Por que eu não faço? Por que eu não inicio? O tal do medo do julgamento. Com certeza. Eu tenho certeza que hoje eu vou pegar vídeos lá de quando eu comecei, falei, nossa, eu não acredito que eu falei desta forma, eu não acredito que eu falei isso, eu não acredito que eu errei a palavra, a conjugação verbal, mas errei. Faz parte do processo de todo mundo. Muito bem. Então é importante falar isso até para quem está assistindo o programa e vive essa vontade aí, não consegue colocar em prática. Todo mundo passa por esse processo. Exato. Vai ser igual para todos. Exato. Não é verdade? Exato. Olha, se livre desse medo. Simplesmente comece com o que você tem, da forma que você tem. E é uma forma até de você saber como que você vai melhorar. Sim. E depois você assiste
Aí você vai melhorando e vai ampliando, e você vai melhorando e fala, ampliando. Meu Deus do céu! Não acredito, não vou, que vergonha, não vou postar, né? Não vou postar isso de jeito nenhum. E você vai, tipo, melhorando e você vai também se acostumando. Eu acho que é um exercício, né, Campelo? É como tudo, diríamos assim, é um exercício. É um exercício, como tudo. Aí uma exposição saber que você, a partir do momento que você está se expondo, você está dando direito das pessoas terem uma opinião contrária? Você tem que saber lidar com essa opinião contrária. É verdade. Né? Tem que se preparar Tem que se preparar para ter essa opinião contrária, porque vai ter pessoas. E é legal. E aí vai uma outra ferramenta, uma ferramenta até interna. Né? Isso eu participei de um curso de oratória de alto impacto. Olha que legal. Ali era de alto impacto mesmo. Eles pegavam assim, conte para nós, para a organização, uma coisa sua que ninguém sabe, né? Que você não gostaria que as pessoas soubessem, mas nesse curso talvez a gente possa usar. Aí você fica pensando, né? Pensando. Aí tá. Aí escrevi algumas coisas lá, né? Só que eu não sabia que hora que ia usar, né? Aí de repente você está sentado no meio, tem um círculo de pessoas tudo à sua volta e a pessoa chega e solta aquela... Você, Carlos Campelo, que se diz isso e aquilo, que apresentou coisas, que falou isso e aquilo, como que você se sente com isso? E solta. Meu Senhor. É o quê? Um exercício de exposição? Você de trabalhar exposição, com essa... na hora. Para aprender a falar em público, para aprender a dar entrevista, para aprender a, tipo, você está no meio de uma situação, chega um repórter e solta o microfone, faz a propaganda ao vivo, solta o microfone e você tem que sair dali sem gaguejar, sem falar, passar austeridade, passar confiança, passar credibilidade. Que legal, hein? Sabe? Esse curso é muito bom mesmo. Mexe com você. Mexe. Para aprender, tem que desestruturar a gente para aprender. E uma das coisas eu vou até passar aqui para os nossos telespectadores, né? Quando se te deparar com uma situação dessas, utilizar a expressão, olha, muito obrigado por você me oportunizar para eu falar sobre esse assunto. Olha só. Olha, esse assunto... Já começa destruindo, né? Exatamente. Fala, olha, esse assunto... aqui... Em cima do salto. Esse assunto é importante a gente falar. Obrigado por você abrir esse espaço para que a gente possa esclarecer esse assunto. Nesse momento que está usando a técnica, é o momento que eu respiro, é o momento que eu penso, é o momento que eu conto de 1 até 10 internamente, né? Aí o que você está passando é só você que sabe. Exato. Isso é outra técnica. Ninguém sabe o que a gente está passando. Quando a gente fala assim, olha, eu estou nervoso, vocês estão vendo que eu estou nervoso? Não tem como ver se a gente está nervoso ou não. Sim. Né? E isso faz parte, ninguém sabe. Outra coisa também, ninguém sabe o que eu vou falar. Se eu tenho um roteiro de falar de 1, 2 até 10, eu esqueci do 3, quem sabe que eu esqueci do 3? Eu. Só você. Lembrei do 4, então falo do 1, do 2, do 4, do 5. Nesse período, se eu lembrar do 3, eu ainda posso falar assim, olha, e ainda tem... Aí eu lembro do 3, o que estava lá no 3, aí eu falo do que estava no 3, ainda tem isso, que é importante a gente falar sobre isso também. Aí eu falo, aí eu continuo no 5, no 6, no 7. Mas é engraçado que até então, até você... nos provocar com essa informação, você se culpa. Você acha que parece que todo mundo sabe que você está errando, que você errou, sabe que você não está preparado, dali para frente é só para trás. Olga. E eu vou contar mais uma coisa aqui, mais um segredo também. Olha, aqui. Eu quero saber. Eu estou estudando música, eu não sei cantar, eu estou aprendendo ainda, sabe? Eu ainda estou lá no dó, ré, mi, ainda estou aprendendo as notas, as oitavas, tudo certinho, né? E eu não tenho vergonha de me apresentar. Eu já me apresentei em 3 shows, no 3 para estar. Né? Eu acompanhei. No segundo, algo foi muito engraçado. Eu estava cantando a música, simplesmente, no meio da música, me deu um branco total. Eu esqueci uma palavra. Eu esqueci a palavra. E o que você fez? Eu fiz um barulho com a boca. Tá no meu Instagram, aqui faço as pessoas escutarem para descobrir qual que é a palavra, porque se a pessoa escutar a música, não vai perceber.
Mas agora eu falando, quando Agora escutar a todo mundo vai música, olhar. vai perceber, Vai eu falo, ouvir, aliás. eu faço assim, a minha professora, ela falou assim, mas eu não percebi isso. Eu falei, eu fiz tão bem Jura feito. que a professora Não percebeu no momento do show. Olha Depois, só. na gravação, ela e vê ela que as usa de pessoas, exemplo assim- para as pessoas que estão querendo aparecer. Olha aqui, eu poderia ali despertar o meu crítico e acabar com a sua com a minha apresentação. Perfeito. Acabar com a minha apresentação. Eu respirei, vi que errei, continuei já. Era uma frase, eu esqueci uma palavra só. Eu sabia anterior e a posterior. Eu falei anterior, no meio, não lembrava, e a posterior. E continuei, normal, como se nada tivesse acontecido. Nossa, nem a professora notou. Duvido que qualquer um na plateia tenha percebido. Sabe, uma vez eu vi uma palestra falando sobre isso, que as pessoas elas não estão com total atenção, elas não se desprendem delas, sabe? Então, muitas coisas assim que está acontecendo, passa batido. A pessoa está refletindo, Tá, dou um exemplo, a pessoa está pensando em alguma coisa. Mas eu ali, Mas você está com você ali. estou comigo, estou concentrado, Sim. e eu sabia, né? Eu poderia ter simplesmente acabado com toda a apresentação minha. Olha né? só. E muitas vezes acontece com a gente. Então, E esse sangue frio, você conquistou no curso de oratória de alto impacto? O curso de oratória de alto impacto, sabe? E despertando Muito exercício, isso, né, que é o errando, Elga, errando, Sim. acertando, sabe? Assim, existe uma frase que eu trago comigo que perfeito só tem um. E o lugar dele está ocupado. Então a gente tem direito de errar. Como Com que eu vou certeza. aprender se eu sei tudo? Como que eu quero aprender mais se eu já sei tudo? E outra, eu vou querer saber tudo? Sim. Também não. Né? Sim. Eu passei uma fase da minha vida, Elga, querer ter resposta para tudo. Gente, mas quando você desce do salto e entende que, nossa, você é ser humano, passível de erros, é natural você não ter conhecimento de algo, entendeu? E você vai lá, fala, olha, Pois não é. sei, eu busco essa informação, sabe? Você, tipo, se liberta. É natural, de um jeito. mas aquele lado competitivo muitas vezes não vai querer deixar a gente enxergar isso. Não vai deixar. Aí teve uma pessoa que foi e me desarmou. Ele fez a seguinte pergunta para mim, foi ela no caso, uma professora me fez a seguinte pergunta. Você quer, Eu lembro bem, né? Você quer ser inteligente ou você quer ser sábio? Olha, criou um negócio entre mim, inteligente e sábio, colocou dois polos positivos muito bons. Eu falei, eu quero ser sábio. Ela falou, mas aí eu perguntei, eu quero ser sábio. Ela falou, mas por quê? Eu falei, não sei, eu quero ser sábio. Aí ela falou, eu vou te explicar o porquê, a diferença. O inteligente tem resposta para tudo. O sábio faz a resposta aparecer. Eu falei, meu Deus Olha do céu. só. Né? Então, quando a gente vai tendo esses insights, né, que eu queria ser sábio, não queria ser inteligente, eu me desarmei, ou seja, eu não preciso ter resposta para tudo. Com certeza. E foi muito bom esse aprendizado para mim, que eu estou compartilhando, né? Que muitas vezes, até em sala de aula, quando eu estava dando aula, o aluno chegava e perguntava alguma coisa, eu não sabia responder. Eu vou dar uma pesquisadinha. Eu poderia falar uma pesquisada, mas eu também poderia usar de alto impacto. Olha que excelente a sua pergunta. Fiquei curioso para saber qual que é a sua opinião. Aí ele dava a opinião dele, Aí eu poderia falar assim, olha, eu concordo com a sua opinião, olha, interessante a sua opinião. Olha, eu vou pesquisar mais sobre a sua opinião. E sabe, e ficava uma coisa natural, Entendi. Tranquila. Ninguém nem percebeu nada. Ninguém Você não passou percebeu, pela situação. não diminuía a minha apresentação. Com certeza. Porque tem algumas pessoas que diminuem a sua apresentação. E outra coisa também, quem vai apresentar TCC, que é nesse período, né, que está todo mundo apresentando TCC, pode pegar essas dicas. Olha que maravilhoso. Sabe, funciona também. Olha, o momento do TCC também é o fantasma de muita gente, Exato, né? exato. Pode usar. Uma grande maioria vai ter que passar por isso. Vai, né, porque tá muita gente se você vai formando. apresentar e vai ser questionado. Exato. Entendeu? Você tem que estar preparado. Vai a pessoa da banca e fazer a pergunta, olha, que interessante, muito bom você fazer essa pergunta. Se essa pessoa ainda te desse uma crítica? Olha, interessante isso que você está falando, vamos dizer que a pessoa falou, né? Interessante, vou pensar sobre o assunto, vou analisar, muito bem pontuado a sua crítica, não tinha pensado, mas muito bem pontuado. O que a gente não pode fazer, tanto numa apresentação do TCC ou numa apresentação que alguém queira produzir conteúdo, é diminuir o meu conhecimento, diminuir a minha fala. Por exemplo,
vou tentar falar sobre o assunto. Vou falar um pouquinho sobre o assunto. É isso que eu tenho para falar mais ou menos. Nunca fale isso. Entendi. Nunca fale, vou falar mais ou menos, vou tentar falar, vou falar um pouquinho. Não diminui a sua apresentação, não diminui a sua fala. Sim. Quando a gente fala isso, no ouvido da pessoa que está recepcionando soa isso, assim, soa pequeno, assim. soa despreparo. Exato. Sim. Soa perfeito, Elga. Soa despreparo, soa assim que a pessoa não deu tudo de si, Sim. sabe? Não, valorize o que você tem. Valorize o que você está falando, sabe? Sim. Então, mesmo que seja um pouco, mas valoriza esse pouco. Mesmo que você saiba que tem conhecimento demais. Essa é outra dica, Elga. Olha. Nunca entregue tudo de uma vez só. Você quer falar? Guarda ali. Você quer falar 10 coisas? 10 coisas? Faça em 10 vídeos. 10 vídeos. Esses dias eu até estava conversando com um professor. As dicas que ele deu foram ótimas. Eram 3 minutos de vídeo. Aí eu falei para ele, 30 segundos a pessoa já pulou. Está perdendo esse monte de dica. Sim. Transforma essas tuas 10 dicas em 10 vídeos de 30 segundos que você vai alcançar mais pessoas. Você se torna mais efetivo passando a informação. Exato, né? também. Sim, às vezes eu também peco nisso aí. Aos 30 segundos já foi, você já perdeu a pessoa. Já perdeu a atenção, a pessoa já passou para o próximo vídeo. Isso. Então, vá mais objetivo na informação. Carlos Campelo, mais uma vez, parabéns. Obrigada. E até a próxima semana. Até a próxima semana. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Mais calma que amanhã a gente está de volta, a semana só está começando. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, aproveite a oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e reveja este programa maravilhoso que eu adorei, está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.